No dia 3 de março de 2021, o Jornal da Cultura passou a exibir de forma permanente um contador na tela. Ao longo da edição, um número é atualizado e o telespectador pode ver quantas pessoas morreram por Covid-19 no Brasil até aquele momento. Logo na estreia, o resultado foi assim. E durante todo o Jornal da Cultura desta terça-feira, você acompanhou na tela o número de vítimas fatais do novo coronavírus desde o início do jornal às 9 da noite. Com base na média de hoje, quantos brasileiros nós temos? 74 brasileiros morreram pela pandemia nesta última 1 hora. 1 a cada 47 segundos. O aspecto do contador mudou pouco ao longo dos meses, e ele seguiu no ar até maio de 2022, quando registrava mais de 660 mil mortes. Esse tipo de registro é parte da história dessa pandemia, não só pela cifra absurda que ele mostra. A presença dele ali também fala sobre como hoje somos capazes de fazer uma contagem desse tipo ao vivo, e o próprio fato de se decidir mostrar esse número continuamente na tela todos os dias diz algo também sobre como nós atravessamos essa catástrofe. Registrar uma catástrofe é tarefa difícil, infinita talvez. Números, em especial de mortes, têm um papel muito próprio, dando uma espécie de dimensão objetiva das perdas. Mas as maneiras de se fazer esse registro são muitas. Ele pode estar no relato de sobreviventes, num vídeo de quem está no meio de uma catástrofe, nos versos de poemas e canções, cada uma contando aquele evento de uma maneira bem própria. Nesse segundo episódio da série Contando Catástrofes, a gente vai explorar algumas dessas formas de registro. Alguns nem sempre deixam evidente a catástrofe que retratam. Outros exigem uma decisão constante do que deixar de fora. Nossa conversa começa com a pesquisadora Suzanne Klengel. Com ela, vamos voltar a outros tempos pandêmicos, a São Paulo dos anos 1920. Suzanne conta como descobriu nos versos da Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, imagens do que teria sido a passagem da gripe espanhola pela cidade. Depois seguimos com o escritor paulistano Ricardo Lísias, que desde 2018 estabeleceu sua forma de conviver com a catástrofe brasileira através da escrita de diários. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Messila. São Paulo é um palco de bailados russos. Sarabandana tísica, a ambição, as invejas, os crimes e também as apoteoses da ilusão. Mas o Nijinsky sou eu, e vem a morte, minha Karsavina. Quá, quá, quá. Vamos dançar o foxtrot da desesperança, a rir dos nossos desiguais. Parece hoje impensável que uma catástrofe de escala global como a pandemia venha a ser esquecida, inclusive pelo monte de relatos e registros produzidos a todo instante por quaisquer pessoas em quaisquer lugares. Mas sempre há grandes catástrofes que acabam soterradas, pouco lembradas anos após acontecerem. Isso se passou com a própria pandemia da assim chamada gripe espanhola, em 1919. Embora ela tenha matado mais pessoas no mundo do que a própria Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 18, o surto da gripe espanhola ficou esquecido por muitas décadas. A historiadora Liane Maria Bertucci levanta algumas possibilidades para isso. Os impactos da própria guerra na vida social e econômica e, alguns anos depois, a grande crise de 29, ofuscaram os relatos da gripe. Alguns anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial também contribuiria para isso. Esse esquecimento intrigou a Suzanne Klengel, professora de literatura na Universidade Livre de Berlim e uma das pesquisadoras principais no Messila. Vendo a coronacrise, né, com o lockdown, com os comportamentos de nós todos, com os medos, com os rumores, etc., né? E também, bom, todos nós, eu acho que fomos interessados também em saber mais sobre a pandemia, porque foi uma experiência bastante nova, né, para a maioria de todos nós. Então, o interesse meu pela gripe espanhola surgiu também, aumentou bastante, né. E eu fiquei pensando, na verdade, que uma obra, como Pauliceia Desvairada, uma obra sobre a cidade de São Paulo, né, publicado no ano 22, pouquíssimos anos depois da gripe espanhola. Então eu me perguntei, não será que
tenha alguns traços, algumas coisas, alguns pontos, né, que se referem à memória da gripe espanhola. À luz da nossa atual pandemia, a Suzane se perguntou se um evento de tais proporções teria passado batido por uma figura tão atenta à vida cotidiana da cidade de São Paulo e que viveu aquele momento. Será que o Mário de Andrade teria esquecido da gripe espanhola? Eu quase não podia pensar que o Mário de Andrade não tenha falado de nenhum jeito sobre essa experiência terrível. Então eu comecei a ler o que foi a gripe espanhola em São Paulo. Eu li, sobretudo, os livros de Cláudio Bertolli Filho e da Liane Maria Bertucci, né? E aí aprendi muito bem o que significava essa gripe espanhola em São Paulo, que foi uma cidade de 500.000 de habitantes e nos dias fortes, né, da pandemia da gripe espanhola, eles tiveram 300 mortos por dia. Isso é muito para uma cidade. Então, eu entendi, de repente, né, quando o Mário falava de cortejos, que esses cortejos não somente podiam ser cortejos de trabalhadores que iam às fábricas, né, para a labor diária, né, senão que também os cortejos podiam ser cortejos fúnebres, né. E então, lendo muitos testemunhos, né, sobre esse período, eu vi muitas lembranças, né, de pessoas falando sobre os carros com os mortos, né, passando nas ruas, poucas pessoas nas ruas, né, mas esses carros, né, o desfile de caixões, né. E, bom, assim, eu comecei a a ler esse texto com um olhar diferente, né. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades, nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Ó, os tumultuários das ausências. Pauliceia, a grande boca de 1000 dentes, e os jorros dentre a língua tríssuca, de pus e de mais pus de distinção. Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Estes homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos, parecem-me uns macacos. Uns macacos. O célebre poema Os Cortejos é normalmente lido como uma referência à modernização brutal que transforma a cidade, na qual circulam cortejos de indivíduos anônimos, proletários devorados pela metrópole. Mas essa é uma dessas imagens duplas que, se observada sob um novo aspecto, pode também revelar o curso de um funeral. É esse olhar que a Suzane lançou aos versos do Mário, tomando as cenas da cidade descritas pelo poeta como se fossem imagens invertidas. Você já viu aqueles quadros que parecem ter ilusões de ótica com duas imagens simultâneas? Um famoso chama Tudo é Vaidade, em que uma mulher se vendo no espelho também forma a imagem de uma caveira. De modo parecido, a Suzane encontrou nos textos da Pauliceia Desvairada indícios de que o Mário de Andrade estaria percebendo uma cidade afetada pela experiência traumática da doença que a abatia. Eu tomei essa figura do pensamento, uma figura do Wittgenstein, né, que fala da mudança de aspecto, né, que você vê uma coisa, mas de repente você não sabe exatamente como, né, essa coisa muda de aspecto e você vê um outro lado que também está contenido nesse mesmo objeto, nessa mesma situação. O Mário tem um verso, ele fala iguais, desiguais, né? Isso também é como uma imagem, ou como uma flip image, né? Como uma imagem que muda de aspecto, né? Eu acho que sim, ele sabia muito bem de que estava falando, porque na Pauliceia Desvairada aparecem, por exemplo, protagonistas que se retiram nas suas casas, né? Os fazendeiros vão para as suas fazendas no campo, né? Para fugir da cidade, né? Não sabemos muito bem, porque o Mário não fala explicitamente, né? Mas
notamos que eles fogem da cidade, né? E outras pessoas ficam diante das casas e eles xingam, né? Sobre a burguesia que se estava retirando nas suas casas, né? E eles dizem, e nós estamos morrendo de fome, né? Então tem uma situação bem desigual nessa sociedade paulista, né? Essas cenas não são evidentes, mas a experiência da pandemia e dos seus efeitos desiguais parece estar implícita nos versos da Pauliceia. Essas imagens reversas estão em momentos como nos versos de O Trovador e seu narrador melancólico de alma doente que nos canta da cidade. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, drulom, som tupi, tangendo um alaúde. Estão também nos versos de Tristura, que fala das experiências de solidão no amor por São Paulo. Pauliceia, minha noiva. Há matrimônios assim, ninguém os assistirá no jamais. As permanências de um ser na febre. Nunca nos encontramos. Estão nas diferenças de classe expressas em Ode ao Burguês. O burguês níquel, o burguês burguês. A digestão bem feita de São Paulo. Onde as aristocracias da cidade... As aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos. Protegidas em suas casas, são saudadas pelos excluídos com o sonoro. Mas nós morremos de fome. Uma das cenas mais representativas dessa situação desigual, que não escapou aos olhos do Mário de Andrade, está na seção final, chamada As Enfibraturas do Ipiranga. Nela, o poeta cria uma espécie de gigantesca performance musical de um dia inteiro, um oratório profano formado por todos os 550 mil moradores da cidade, distribuídos pelo centro. Além do próprio autor, ali se veem representados 4 grupos sociais distintos, cada um formando um coro próprio. Os escritores e artífices elogiáveis, os milionários e burgueses, os artistas modernos e os chamados sandapilários indiferentes. Ele falava dos sandapilários como gente pobre, proletariado. Ele traduziu o seu próprio texto, né? Porque a palavra sandapilário não é uma palavra muito usada no português, né? É uma palavra que vem do latim e, na verdade, significa que são as pessoas que levam os mortos para a cova, né? Bom, quando eu descobri que os sandapilários não são os proletários e nem a gente pobre, podem ser pobre, né? Mas que são os coveiros, na verdade, né? Eu fiquei bem convencida de estar na boa pista, né? Para pesquisar mais sobre a gripe espanhola no texto, escondido no texto do Mário de Andrade, né? A gripe espanhola atingiu duramente São Paulo. O historiador Cláudio Bertolli Filho resgata na sua obra A Gripe Espanhola em São Paulo, 1918, Epidemia e Sociedade, memórias e relatos de como a cidade reagia. As ruas se esvaziaram, a população se recolhia no interior das casas para tentar se proteger. Restaram bondes e carroças carregados de urnas funerárias das muitas vítimas da pandemia, e os cemitérios passaram a receber luz elétrica justamente para que enterros pudessem ocorrer também à noite, tantos eram os mortos. Então, os sandapilários, no famoso oratório profano, na Pauliceia Desvairada, eles não participam no canto, no qual estão participando todos os outros habitantes da cidade de São Paulo. Eles não querem, eles só cantam 5 linhas e depois eles são muito cansados, eles não querem escutar a música, né? E por que eles são tão cansados? Porque eles tinham trabalhado dia e noite, né, para enterrar os mortos nos cemitérios. A passagem dos sandapilários é breve.
mas a presença deles é o testemunho de como há 100 anos atrás a pandemia se vivia também de formas muito desiguais. É um registro discreto, mas que, depois do que a nossa própria geração viveu, parece fazer todo sentido. Vá de rumor, esta gente não nos deixa mais dormir. E antes elucevan le stelle de Puccini. Ó, pé de anjo, fora! Fora o que é de despertar. Todo relato de catástrofe é sempre parcial, incompleto, sujeito a desconfiança e questionamento, como é também o próprio sentido da palavra catástrofe. O que cabe nela? É fácil descrever a destruição causada por um fenômeno da natureza como catástrofe, mas quando a palavra descreve eventos sociais e políticos, quando é a destruição entre humanos que está em jogo, chamar algo de catástrofe é também entrar numa disputa. Ninguém morreu. Até aqui, a gente falou de uma catástrofe ambiental no episódio passado, de uma catástrofe sanitária como a pandemia. Mas o que merece esse nome pode ser muito mais do que isso. E quanto mais esses episódios do podcast demoravam para sair, mais um evento entrava nessa conta e parecia tornar ainda mais difícil abordar esse tema. Nesses últimos dias do mês de maio de 2022, quando esse episódio está sendo gravado, uma chacina no Rio de Janeiro conta ao menos 26 mortos numa operação policial realizada na Vila Cruzeiro. No Sergipe, Genivaldo Jesus Santos, um homem negro de 38 anos, morreu por asfixia após ser colocado no porta-malas de uma viatura policial, dentro do qual os agentes jogaram bombas de gás. A cena é registrada em vídeo e corre o mundo, lembrando imediatamente técnicas nazistas de assassinato. Nós não vamos discutir esses casos aqui, mas mencioná-los é uma lembrança dos limites da palavra catástrofe. São eventos que merecem ser assim descritos, mas ao mesmo tempo a palavra parece insuficiente. Afinal, a palavra catástrofe também sugere a ideia de alguma coisa acidental, uma grande destruição incontrolável ou imprevista. Mas se for assim, poucas coisas realmente deveriam receber esse nome, pois tudo aquilo que até aqui a gente chamou de catástrofe tem também um componente humano, que era previsível ou evitável. Mas se a gente ainda chama essas coisas de catástrofe, é sobretudo porque essa palavra também traz a ideia de alguma coisa em devastação, e a devastação é uma destruição que tem sujeitos, agentes que a causam. Não é algo que ocorre pela simples força da natureza. Corpo humano que venceu. Hoje, as inúmeras possibilidades técnicas de registrar essas catástrofes permitem o contato permanente com elas. E aí, o trabalho da memória muda. Se tudo é registrado, do que a gente vai lembrar? Decidido a nomear os tempos atuais como catástrofe, o projeto dos Diários da Catástrofe Brasileira, do escritor Ricardo Lísias, parece uma forma dele tentar responder a essa questão. Eu comecei, eu tive um impacto muito grande durante as eleições de 2018. Para mim foi uma situação bastante complexa e que tentava tomar parte da situação, tentava compreender a situação que o Brasil estava vivendo, né? E só muito próximo da eleição eu tive acesso a uma série de coisas, por exemplo, ao material eleitoral que era passado pelo candidato vencedor, né? Eu não convivia com ninguém que passava aquele material, aquele tipo de coisa, então eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Quando eu comecei a ver o material, eu fiquei bastante impactado, porque, para mim, era um material gravíssimo, né? Um material de campanha gravíssimo. Era absolutamente machista, tinha material racista, havia muita coisa, culto à violência, por exemplo, todo esse tipo de coisa, o que me surpreendeu muito, né? E eu comecei a analisar e a avaliar esse tipo de circulação desse tipo de ideia, né? Havia zombaria com as classes mais baixas, né? Com os pobres, todo esse tipo de material que para mim era muito difícil de compreender como as pessoas estavam sendo levadas a votar justamente a partir disso,
né? É isso que eu chamei de catástrofe. Eu fui reparando que essa catástrofe foi uma catástrofe construída ao longo de um certo tempo, né? Desde então, o escritor resolveu entender como isso foi possível e se lançou à produção do diário. Até agora, 2 volumes foram produzidos, cada um dedicado a um ano do governo. Cada dia do ano tem sua entrada própria. Alguns deles são dedicados a listar fatos políticos absurdos, mas a obra não se limita a isso. Lá tem reflexões mais detalhadas sobre temas específicos. A escola é a principal instituição inimiga, compreendendo aqui evidentemente o ensino superior e mesmo a pesquisa mais especializada. Confissões pessoais. Acabei com bastante mal-estar depois de 3 meses de trabalho. Aos poucos precisei desenvolver algumas estratégias. Como escrevo o diário invariavelmente à noite, antes de dormir, estava perdendo sono. Uma solução foi beber. Logo vi o tamanho da minha sem-vergonhice. Estava usando o neofascismo para justificar meu gosto por álcool. Momentos em que o autor se lança à análise de produções midiáticas, como, por exemplo, a máquina de memes a favor do presidente, ou revistas de banca, que, sob o pretexto de popularizar a história, tratam figuras como Hitler como um homem de, entre aspas, vontade inabalável. Há outras entradas em que ele discute a posição de acadêmicos, jornalistas, políticos da oposição e outros escritores também críticos ao governo. Antônio Prata, Gabriela Priori e Tabata Amaral são representantes de uma elite agridoce, inteligente e moderada, que sente certo nojo do que estamos vivendo. Seu gosto pela ordem, pelas explicações racionais e pelo bom comportamento logo denuncia a indisposição para o caos e o risco que mudanças realmente transformadoras estão predispostas. E claro, o próprio fazer do diário é um tema. Tenho bastante consciência de que este diário pode, a qualquer momento, e é de momentos que ele vive, já que é um registro datado, recair no prazer da análise. Aí a gente se acostuma ao nazifascismo e, pior, começa a gostar dele. Algo de bom, portanto, ele traria. Por isso tento manter a atenção constantemente. Do mesmo jeito, busco soluções para a situação que inspira a minha análise. Elas e este diário precisam acabar o mais rápido possível. Não é possível permitir-se um trabalho que nos agrade, enquanto o nazifascismo se dissemina e a catástrofe é o tempo inteiro naturalizada. Esse tom pessimista e muito autocrítico ressoa por toda a obra, que por vezes parece ao escritor uma espécie de dever, que felizmente um dia não terá mais razão de ser feito. Mas enquanto isso não acaba, será que ele consegue escapar da própria obra? Não, eu não consigo. É uma coisa dificílima. É uma coisa problemática. Há muitos anos já eu escrevo todos os dias, né? Eu trabalho todos os dias redação, isso há já muitos anos. O que ocorreu é que quando eu comecei a perceber que o Brasil estava entrando numa situação realmente problemática, eu decidi que eu não me afastaria dessa situação, que essa situação eu precisaria tomar de alguma forma, né? A pandemia, bastante tematizada no ano 2 do diário, seria justamente o fator capaz de afastar por um tempo o Ricardo da produção dessa obra. Em 2021, enquanto escrevia o 3º volume, ele foi contaminado. Eu fiquei em situação muito grave, né? Eu não cheguei a ser entubado, mas foi quase, né? Eu fiquei por volta de 15 dias na UTI. Ricardo teve Covid no período mais grave da pandemia, quando chegaram a morrer 4.000 pessoas por conta da doença no Brasil num único dia. Eu via os médicos em estado assim, de estresse absoluto, os enfermeiros tendo que dobrar o turno porque não tinha pessoal, não é? As pessoas completamente estressadas, enfermeiros chorando, assim, uma situação muito difícil mesmo, isso porque era um hospital, um dos melhores hospitais de São Paulo, então essa era a situação. A experiência foi marcante e rendeu um livro próprio, chamado A Dor Perfeita. O que afetou Ricardo foi não só a forma severa com que ele teve a doença, mas a maneira como ele percebeu que a Covid invadiu as relações sociais. Deu para eu perceber alguns estados da sociedade. Por exemplo, o prédio onde eu moro reagiu muito mal à situação. Colocaram um cartaz no elevador de que havia um morador na UTI e que, portanto, as pessoas deviam retomar os cuidados, como se eu tivesse pego porque eu não me cuidei,
o que não é verdade, entende? Eu me cuidava absolutamente. O que ocorreu foi um acidente. A minha esposa, por exemplo, não recebeu nenhuma ajuda. Claro, ela não poderia conviver com ninguém, mas o prédio se recusava, inclusive, coisa que muitos outros condomínios fizeram, que era buscar o lixo da pessoa, para a pessoa não precisar ir levar o lixo, né? Não precisava haver contato, mas se recusaram inclusive a isso. A minha mulher, que estava cuidando do nosso filho, que era uma criança pequena, como se fosse uma pessoa que deveria ser levada assim, ao degredo, sabe? Ou seja, se a questão de vocês também é convivialidade, eu posso dizer essas coisas com clareza, né? A experiência pessoal com a Covid, sem dúvida, aguçou o ceticismo do Ricardo quanto aos discursos de que a pandemia iria nos tornar mais solidários, mais tolerantes, mais empáticos. Eu me lembro perfeitamente disso. Nós vamos todos nos tornar pessoas melhores. Não nos tornamos nada. A sociedade se tornou muitíssimo pior. A sociedade brasileira não tem nem comparação. A sociedade brasileira é uma sociedade hoje totalmente dominada pela pulsão de morte, eu não tenho nenhuma dúvida. As manifestações de egoísmo, individualismo e indiferença que o escritor testemunhou através da doença são um indicativo ou um sintoma do que ele considera como um problema maior. Eu acho que a gente precisa lidar com clareza com a questão do mal. Essa questão, a questão do mal mesmo, né? Que antes talvez fosse ligada a algo que fosse, não sei, metafísico, por exemplo, ou algo desse gênero. E agora não me parece mais ser algo metafísico, me parece ser algo quase palpável, né? O mal está lidando, né? O mal está conformando relações na sociedade, né? Na sociedade brasileira. Esse incômodo e indignação lançam o diário para muitos lugares. O livro é um ir e vir que parece traduzir um pouco a própria confusão do cotidiano, a tentativa de se situar em meio a todos os eventos. E talvez, mais do que tudo, traduz a necessidade de se contar o que se vive. Mesmo assim, isso não quer dizer que o Ricardo escreve só para si mesmo. Os diários, eles também são uma tentativa de intervenção, que é algo que eu tenho buscado há bastante tempo, com dificuldade, não é fácil. Mas, por exemplo, eu tentei fazer um conjunto de intervenções que pudesse ser utilizado em sala de aula. Mas como ele busca esse caráter de intervenção, ele tem que ter também uma certa eficácia para chegar no leitor, não é? Que eu confesso, também ela é muito difícil, porque há vários leitores que não estão dispostos ou não conseguem ou não se refazer de novo esse percurso já vivido. Por isso também eu tinha essa alternância, né? Essa alternância de diversas situações e diversas formas de aproximação diferentes, não é? Porque eu não posso submeter o leitor a uma mera repetição daquilo que ele viveu. O que eu gostaria é de algo que seja além disso, né? Além desse perpassar de uma situação, né? No volume 2 do diário, algumas propostas de aula para jovens estão entre os momentos mais vivos desse esforço de construir algo. Há ideias diversas ali, com forte inspiração na pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, e na ideia de que o espaço da aula é uma luta incessante de recuperação da humanidade. As propostas caminham por áreas diversas, mas elas têm um fio condutor: a necessidade de que, em cada ponto do ensino, seja apresentada a dificuldade do outro. Essa tarefa, se levada a sério, diz o Ricardo, está sujeita ao erro, ao conflito, à incompletude. Mas para ele, é aí mesmo que está o espaço para se construir algo. Essas propostas são uma maneira do escritor elaborar o que tem percebido e sentido. São uma forma dele se afastar do registro diário, mas também de recompor as forças para que ele continue sendo feito. Um episódio traz ao Ricardo um insight para uma dessas ideias. Quando eu dava aula, tive um aluno que participava de uma torcida organizada de futebol. Ele não apenas frequentava assiduamente os jogos e o clube, fazia parte da diretoria e revelou-me uma vez que na verdade o time era parte vital dele. Em uma aula me mostrou uma série de vocábulos que só usava no campo. Inspirado pela conversa com o antigo aluno, Ricardo propõe uma atividade:
Cada estudante deve escrever sobre um momento importante da sua vida usando gírias específicas. Esses relatos são lidos para os colegas. Em seguida, cada um escolhe a história de um colega e tenta reescrevê-la usando suas próprias palavras. Mas isso não vai dar muito certo, já que o nosso redator não terá intimidade com o contexto do colega. É no momento de constatar o estranhamento que nós, professores, podemos lhes revelar algo. Vocês se atraíram pelo contexto particular do outro. Chegaram a compreendê-lo, mesmo sem fazer parte dele. As tentativas falhas de se apoderar da linguagem específica mostram isso bem. Aqui o professor pode discutir o multiculturalismo, outra questão bastante atacada pelo nazifascismo. Eu espero estar deixando claro que para mim a questão é abstrata e formal. Precisamos resguardar nos estudantes a capacidade de gerar estruturas que, outra vez, tragam dentro de si possibilidades de resistência à destruição civilizatória. De convívio, quero dizer, que o nazifascismo tem empreendido com muita força. Vou continuar traçando essas propostas, pois elas estão, por muitos motivos, dando-me prazer. Contar catástrofes é parte de um processo de construção da memória. E essa construção pode ser feita com inúmeras peças. As artes ajudam a que a narração de catástrofe seja possível, seja para dar forma àquilo que já se viu ou especular sobre o que poderia acontecer. A ficção também é uma maneira de contar catástrofes. E, numa infinidade de registros, pode ser através da imaginação que algumas coisas consigam ser melhor ditas. É disso que a gente fala na próxima parte de Contando Catástrofes. Essa foi mais uma edição dos Diálogos Messila. Eu agradeço muito à professora Susanne Klengel, uma das pesquisadoras principais do Messila, e ao escritor Ricardo Lísias pelas entrevistas. Meu muito obrigado também ao Washington de Paula, que recitou trechos da Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade, ao Eric Bonatelli Cardim, que leu trechos do Diário da Catástrofe Brasileira do Ricardo Lísias, e ao Fabrício Cavalcante Urbaneja, que fez a arte da capa desse episódio. Na descrição desse episódio ou na página dele no nosso site, você encontra uma série de referências que fizeram parte da nossa pesquisa. Aliás, nós usamos aqui trechos do Jornal da Cultura, da área E Lucevan le Stelle, parte da ópera Tosca do Puccini, aqui na voz do Enrico Caruso, e um trecho da música Abundantemente Morte, do Luiz Melodia. O Diálogos Messila é uma produção do Maria Zebila Mehen Center Conviviality and Equality in Latin America. O apoio administrativo é de Henriette Laila Munch e Po-An Wu Fu. Apoio de produção do Gustavo Diniz. Melanie Metzen é a coordenadora de comunicação e eventos. Entrevistas, edição, roteiro e apresentação por Rafael Conkle. Até mais ouvir.